Estão abertos para questões, tanto online quanto aqui agora, quem está acompanhando aqui no anfiteatro. Eu achei super legal as duas falas, assim, acho que complementam muito. E eu fiquei pensando muito no que você falou, sabe, Gislaine? Eu acho que a escuta é essencial. E eu acho que o que você está falando também é da escuta, né? E o momento de crise é isso, né? Até os outros momentos também, né? É se deparar com o que vier, assim, e se deparar com algo que você não pode prever. E se você for com aquela arcabouço teórico, ver o carinha da área rural, ou o carinha do CAPS, ou o carinha em crise, você vai se dar mal. Né? E você vai, muito possivelmente, você vai atropelar o sujeito. Né? E você e você pode sim causar um mal àquele sujeito, né? Que você falou, o sujeito vai até o serviço e desiste, ou toma fim, né? Enfim, então agora eu vou me acabar na droga mesmo, ou agora que eu vou me suicidar. Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade ali enorme, né? Então eu acho que realmente, eu acho muito legal que você falou da escuta, porque é isso, né? Eu acho que esse também é um importante, apesar da escuta estar permeada nos outros profissionais, essa é uma especificidade muito legal do psicólogo, né? De uma escuta muito apurada, de estar ali para escutar, né? Então, é só isso que eu pensei. Quando eu estava falando, né, depois eu fiquei pensando. Eu concordo, eu acho que assim, quando a gente fala da escuta, a gente não pode também esquecer que tem coisas que são realmente da nossa formação e, né, acho que a gente não pode negar isso. E isso é que eu quero dizer assim, a nossa formação e a função, às vezes, né, do profissional de psicologia é até ajudar na própria formação ali daquela equipe, na escuta. E isso, assim, na minha aprendizagem de saúde pública sabe, eu não deixo de me abismar. E é aquela surpresa, assim, mas é muito boa. Eu agora, né, estou trabalhando em NASF, né, fazem 2, 3 meses. Depois de 13 anos, né, de um trabalho aí em CAPS. E, gente, a sensibilidade dos agentes comunitários de saúde. Tem alguns agentes que eu converso e a sensibilidade que eles têm, mas assim, claro, não é da formação deles, eles vão escutar. E aí eu vou poder ajudá-los, entendeu? Então, eu acho que assim, não é a gente esquecer a nossa formação e assim, a nossa base, quer dizer, não estou dizendo que por exemplo, fazer um bom diagnóstico, claro que ele é fundamental para diferenciar. Porque assim, se chega um sujeito que diz, como esse que eu citei, eu sou o Zapato, e eu olho para ele, não é não. A chance de eu ser degolada era muito grande. Agora, é isso que eu vou aprendendo. Mas são as diferenças, as sutilezas. E nesse sentido é que me parece importante a gente realmente refletir que cada profissional, por exemplo, a escuta vai permitir até eu dizer que não é para mim e que cabe a um outro colega ou às vezes a um outro lugar e às vezes numa igreja ele vai estar sendo, entendeu, contemplado naquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, assim, é isso que eu acho importante. O médico, por exemplo, eu não vou medicar, mas eu preciso, e aí eu saber, quando indicar para um colega médico, ou quando uma medicação pode estar interferindo até na vida, e que daí ele não vai conseguir falar porque ele está tão zumbi, né? E essa questão da saúde mental com os outros profissionais, eu penso que a saúde mental, ela não é uma coisa só do psicólogo. É a pessoa que está com transtorno mental, ela é daquela equipe da unidade de saúde, né? Então, o olhar do agente comunitário é fantástico para aquela pessoa, quando o agente comunitário vem trazer a visão dele. Não, mas por que aquela pessoa está mal? Até o
o assistente mental fala, não, mas eu não acho que ele precisa da medicação. Ela está bem, e ela poder trocar essa ideia, essa escuta. E a pessoa com transtorno mental, ela tem que usar todo o serviço. Então, ela tem que ir ao dentista, ela tem que ir ao dermatologista, ela tem que ir ao ortopedista. Então, a gente pensar que essa pessoa vai estar em todos os serviços e as pessoas que vão atender elas nos outros serviços também tem que ter uma escuta e um cuidado para aquela pessoa. Então, eu gosto muito desse trabalho em equipe, da estratégia da família. Estou tendo essa experiência agora no NAST, bem bacana. O Kleber Jabate, que é estudante de psicologia da FACEL, pergunta como desenvolver a multidisciplinaridade no setor público. Então, eu vou falar da minha experiência, assim, depois quero falar. A multidisciplinaridade para mim é quando eu posso sair desse meu espaço e poder estar, eu sou psicóloga e estou na minha caixinha, estou na minha salinha de porta fechada. E eu penso na multidisciplinaridade quando eu posso me deslocar desse espaço fechado e conversar com o meu colega. Então, quando eu sei, por exemplo, o que algumas questões auditivas causam, porque a minha colega fonoaudióloga estava me explicando e eu consigo transmitir isso para o paciente. Eu consigo entender alguns fatores, conversando até com o médico, por exemplo, o que algumas reações de medicação que não são medicações psicotrópicas, são qualquer outras medicações, podem ser como efeito colateral, e sair só da disciplina da psicologia, só ler coisas de psicologia, só falar de psicologia, mas poder falar um pouquinho de cada área, e estar nesse trabalho em conjunto. E pensar que o paciente ele tem que ser visto por todas as áreas e eu posso respeitar o meu colega até quando ele faz uma intervenção com o paciente no sentido de... Eu tive uma experiência de que um paciente já com um transtorno e ele tinha uma questão de fisioterapia e quando ele foi atendido pela fisio, a fisio ouviu, né, conversou com ele, aí a fisio chegou brincando e falou, dei uma de psicóloga. Conversando com ele, eu falei, não, você foi pessoa ouvindo pessoa, né? E que bom que você conseguiu ouvir a pessoa, isso não é só do psicólogo, né? Você ouviu, você escutou. Então, isso que eu acho bacana da multidisciplinariedade. Eu acho que o serviço, que ele colocou no serviço público, né, a pergunta dele, eu acho que esse é o espaço melhor do que na clínica privada, pequenininha, no particular, não no sentido particular, que eu digo de fechado, você no seu consultório, né? No serviço público você tem que estar conversando com as pessoas, você tem que sair, você tem que ir lá na sala de espera com o auxiliar de enfermagem, com o agente comunitário, com esses todos os saberes que estão permeando toda a equipe de saúde da família. Então, eu acho que essa é uma questão assim desafiadora, na verdade. Eu até tinha escrito ali, né, a questão da equipe dos CAPs, né, as equipes, que ela tem um lado muito bom, e acho que até foi falado na mesa anterior, né, assim, a gente acaba se desacostumando a estar, às vezes, sozinho no consultório, né, porque, assim, é muito legal ali você poder dividir com a equipe. Então, assim, chegava às vezes, no caso lá onde eu trabalhava, no Centro Vida, situações dos adolescentes que precisavam acionar alguns recursos sociais, a questão da medicação, as oficinas. E aí a gente vai conversando, a gente vai criando, e aí o médico dá uma alternativa, assistente social dá outra, eu como psicóloga do outra, e a gente vai criando junto. Então, eu acho que é possível, sim. Mas também, eu acho que é um nó, né, nesse sentido que eu falei. Os CAPs, assim, pelo menos assim, em Curitiba, e falo assim da minha experiência, a gente ficou muito tempo sem supervisão. E eu acho assim que a supervisão não é a única forma, eu acho que existem outras formas.
de se criar espaços na equipe em que se troque mais, né, esses saberes, vai se dividindo. Bom, o CAPES até era interessante, porque a gente tinha a possibilidade, assim, né, de estar com diferentes profissionais. Então, assim, tinha um colega médico que ele era mais descolado. E ele dizia que eu era muito preocupado. E nós dois éramos da tarde. Eu, no começo, eu ficava brava com ele, mas eu fui aprendendo com ele a ficar mais descolada, né? Porque, assim, eu chegava um paciente numa situação e aquilo me preocupava, eu achava que o paciente podia morrer, que estava numa situação de risco, que podia ser assassinado. E ele dizia assim, Flane, relaxa, não vai acontecer, se acontecer, faz parte. E eu falei, mas como? Né? Mas, para alguns, ele era muito assim, era muito legal. E aí, na escuta mesmo assim, eles poderiam escolher ali, eu quero conversar com esse médico, com essa psicóloga, sabe? Ou com aquela oficineira. Então, essa troca, é possível sim, mas eu acho que ainda o grande desafio para as equipes, elas também terem que se despossuir dos seus saberes, eu poder escutar e com respeito que o outro pensa diferente de mim. Eu tenho uma forma de pensar, pela minha formação, pela minha história de vida, que não vai ser igual da outra pessoa, do outro profissional. Mas ali no cuidado com aqueles sujeitos, a gente precisa compartilhar algo comum, senão vira o samba do crioulo doido. Por exemplo, no caso de usuários de drogas, dentro de uma equipe, um trabalha com a redução de danos, outro com a abstinência, outro com, quer dizer, é pirâmide, né? Então, nesse sentido que eu acho que tem algo que é comum à equipe, mas as diferenças existem. A escuta tem que ser também interdisciplinar, né? Se escutar quem chega buscando serviço, mas os membros da equipe também poderem se ouvir escutando, que é diferente de só ouvir o que fala, né? Nosso colega Luiz Antônio Mariotto Neto, de Cascavel, manda uma questão aqui, a princípio, para a Larissa, pedindo que falasse um pouco mais sobre a rede de serviços de saúde e assistência no meio rural. Isso me parece pouco comum, por exemplo, na região de Cascavel, isso quase não existe, e é uma região de cultura predominantemente rural. Como está a movimentação para a estruturação destes serviços? Tenho bastante contato com famílias da área rural e isso quase não existe. Quando existe, fica sujeito a uma brecha das demandas urbanas. Faço a questão. Aí o Kleber pergunta, dirigido para a Gislaine, em sua opinião, qual a melhor escuta, a ativa ou a passiva? Como implantar esta tão importante disciplina nas graduações atuais, que virão a despejar no futuro novos profissionais do mercado? E sujeito não identificado para Mariana. O que você quer dizer com se for ouvir com técnica, vai se dar muito mal? Que bom que alguém perguntou, né? Então, assim, só respondendo do nosso colega Luiz Antônio Mariotto Neto. Então, assim, ele perguntou da rede de serviço de saúde e assistência no meio rural. Ele não perguntou da rede de atenção e saúde mental. Então, em São José dos Pinhais, a área rural, as áreas rurais que eu trabalhei, tinham unidades de saúde, eram 5 da Regional Centro, porque lá tem várias áreas rurais, né, que eu trabalho, fazia parte da Regional Centro. Então, as unidades de saúde rurais, elas têm equipe de saúde da família. Infelizmente, hoje, assim, a gente teve um período que tinha agente comunitário, não tinha, depois tinha, e agora não temos de novo os agentes comunitários de saúde. Então, e é uma área rural que, por exemplo, numa das que eu trabalhei, só tem ônibus 3 vezes por dia. Então, você sai ou às 7 da manhã, ou às 1h15 da tarde, ou às 5h30. Ou você dorme lá, né? Então, assim, isso é uma coisa que dificulta, porque os exames, então, em São José dos Pinhais, existem exames que são feitos no município,
Então, se você imaginar que essa área rural só tem 3 ônibus, a distância até o centro de São José são 35 quilômetros, faz divisa com Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Os pacientes, muitas vezes daquela área rural, frequentam o município de Mandirituba e de Fazenda Rio Grande, porque está mais próximo deles. E eles podem ir para lá sem carteira de motorista, podem ir de qualquer jeito, e em São José dos Pinhais não poderiam ir. Então, eles têm um pouquinho essa dificuldade de contato. Tanto é que os pacientes, por exemplo, no caso de saúde mental, quando a gente começou a implantação dessa rede de atenção social no município, está bem falha, assim, em muitos aspectos. E uma das coisas que acontece é que quando a troca de medicação, a consulta com o psiquiatra é lá no centro de São José dos Pinhais. Então já tem toda uma dificuldade, o paciente já tem uma dificuldade de sair de casa, porque é muito barulho, e o ônibus, gente, vocês imaginarem um ônibus que sai lá daquela área rural, 35 km em chão, em estrada de chão. Se está muito sol, é muito pó, você não vê nada. Se está chovendo, é muita lama, muito barro, você não consegue ir. Então, tem uma dificuldade desse acesso. Então, alguns serviços estão sendo mais aproximados da população. Então, agora, serviço, antigamente, até laboratório, retirada de sangue, exame de sangue tinha que ir no centro da cidade, hoje já não precisa mais, é na própria unidade. Existe agora o matriciamento de psiquiatria que está começando o serviço lá. Então, assim, está acontecendo esse serviço de unidade básica, já acontece há muito tempo, e hoje está acontecendo uma ideia de serviço integral, né, tentando manter alguns horários de exame dos pacientes que tinham que se deslocar lá da área rural para Curitiba, e era muito difícil, estão querendo melhorar isso. Então ainda tem muito a ser feito, muito mesmo, principalmente em relação à saúde mental. Mas eu acredito, eu não conheço outras áreas rurais, mas eu acredito que esse pedacinho que tem da unidade, das pessoas, o serviço básico mesmo, lá está funcionando bem legal. Então depois vamos conversar mais. Quanto a essa pergunta, né, sobre minha opinião, qual a melhor escuta, a ativa ou a passiva, na verdade, é o que eu tentei transmitir. A escuta vai depender, né, desse encontro, de eu estar escutando. Às vezes eu vou precisar me calar, às vezes eu vou precisar falar, intervir. Então, assim, não existe a melhor, né? Não existe. Existe a escuta. A escuta vai implicar eu não estar previamente preparada, como a Cláudia Colizia fala no texto dela, o que eu vou fazer. Porque quanto mais a gente se preocupa, o que eu devo fazer, se eu devo ficar quieto ou se eu devo falar, se eu devo sentar ou se eu devo ficar de pé, se eu devo dar o papel, entende? Eu não vou estar escutando, eu vou estar preocupada, né, com outras coisas, que é o que eu disse. Eu acho que isso faz parte da formação da gente. Até quando eu citei o exemplo, né, daquele caso inicial que eu atendi na unidade, é porque eu acho que isso faz parte da nossa formação. Porém, que isso vire uma aprendizagem, sabe? O que a gente faz com aquilo? Aquilo me angustiou, naquela época me trouxe muitas angústias. E é o que eu vou fazer com isso. É isso que vai me preparando para a escuta. Vai me ensinando que tem momentos que eu preciso me calar mesmo, eu não tenho o que falar. E tem momentos que se eu não falo, né, eu vou estar permitindo que o sujeito vá para certos atos que vão ser muito complicados. Está me ocorrendo assim um exemplo, um breve exemplo, que eu acho que é pertinente. Esses dias, numa unidade de saúde que eu estava, assim, chegou um pedido da equipe para eu atender um casal que tinha perdido o filho de 10, 12 anos, vítima de queimaduras. Ele teve 90% do corpo queimado. Quando eles me falaram, quer dizer, eu já fui preparada, né, pensando, poxa, vai ser difícil.
Para minha surpresa, quando eles vieram, assim, quando eu os encontrei, né, para escutá-los, eles falaram para mim: ó, doutor, a gente está aqui porque a gente tinha marcado, mas ontem a gente foi na nossa igreja e o pastor falou umas coisas para a gente que tirou aquela dor que a gente estava sentindo. Se a gente tivesse vindo ontem, a senhora ia dizer que, no caso o pai, que precisava me internar, porque eu não conseguia parar de chorar. Enfim, e a mãe da mesma forma. Eu falei: puxa, que bom, né? O que eu fiz com essa escuta? Eu confirmei e acho que sim, não tinha que estar, né, vindo conversar com a psicóloga porque perdeu o filho. Mas, nessa escuta, eles falaram o seguinte, que estavam pensando em ter outro filho. Aí eu intervim, porque esse é um saber que a gente tem, da verdade da vida. Um filho não é um objeto que a gente perde e troca por outro, né? É um filho. Então, aí coube a mim dizer para eles: ó, vocês estão com esse desejo, mas nesse momento tão recente que vocês perderam o filho de vocês, se permitam viver esse luto, para que, se algum dia vocês quiserem ter um outro filho, esse filho ocupe o lugar de um outro filho, e não desse filho que vocês perderam. Então, é um saber, a gente tem esse saber, mas assim, é uma verdade. Então, pode ser que eles tenham, mas eu fiz a intervenção para que eles pensassem. Pode ser que essa fala minha tenha um efeito futuro, né? E é isso que eu quero dizer. Então, quando me calar, né, eu me calei num primeiro momento, mas quando eu comecei a escutar que eles estavam pensando em ter um filho logo na sequência, eu precisei intervir. Então, a formação, né, na graduação, só para concluir, né, sendo rápido aí, eu tive um professor, né, que ele dizia assim, ele era um crítico em relação à formação universitária, né, dos psi, que é uma homenagem que eu faço, que é o de Loreto. Eu tive o prazer, né, de fazer formação com ele. E ele falava assim, que nas ideias dele, o profissional devia passar os 3 anos iniciais da faculdade aprendendo a observar, a ouvir, sem nenhuma teoria, para depois ter a teoria. Eu acho que a gente realmente tem pouco isso na nossa formação. Então isso, né, fica aí para se pensar. Né? Era um desejo dele. Né? Eu acho que o perigo... Eu não sei se eu falei ouvir com técnica, acho que eu falei com teoria, mas tudo bem. Eu acho que o perigo de você não colocar entre parênteses, e isso não quer dizer abandonar o que você sabe, mas simplesmente colocar entre parênteses para escutar o que está na tua frente, o perigo de você não fazer isso é você atropelar o que está na tua frente. É você encaixar, mesmo que não conscientemente, encaixar o sujeito na tua teoria. E nenhuma teoria vai dar conta da totalidade do ser humano. Então, o que eu quis dizer, não sei se me falei mal, mas é a questão de que eu acho que isso precisa ser colocado entre parênteses para que a escuta seja uma escuta que pode acolher o que vier, mesmo que aquilo na tua teoria não dê conta. Então você possa dar conta de outros jeitos, né? Foi isso que eu quis dizer. Eu acho importante que a gente lembre que tem a questão que outro olhar que todo profissional, independente da área, tem que ter, quem dirá na área de saúde mental, olhar os recursos da comunidade e valorizá-los e aprender a conversar com eles, né? Que acho que é uma das funções também de CAPS e outros serviços, é tentar fazer essa ponte para integrar realmente o seu usuário de serviço na comunidade da melhor maneira possível. E cada um vai ter um vínculo na história com um tipo de recurso.
e que a gente tem que aprender a respeitar. A psicologia é laica, mas a gente tem que, exatamente por isso, receber todos os credos e enfim, dos nossos usuários de serviço. E se para ele o grande canal que lhe dá acolhimento para a dor é a sua igreja e tudo mais, tem mais é que encaminhá-lo para lá também, né? Quantas crises são resolvidas nesse caminho, né? Agora, só para fazer dar um exemplo de falas que podem pegar mal, Mariana, eu fui dar uma palestra há muitos anos atrás, que eu fiz magistério, fiz especialização em educação, na época era esse o nome, educação de deficientes mentais, né? Hoje a gente trabalha com pessoas com déficit intelectual, né? E com deficiência intelectual. E eu fui dar uma palestra para a família no Dia das Mães, e na empolgação, assim, com slidezinho, com desenho, etc., falando do desejo de se ter filho, que quando você trabalha toda a questão de idealizar um filho, o processo na gestação, você imagina que cor de olhos vai ter, formato do rosto, se vai ser parecido com o pai, com a mãe, se vai ter o jeitão de falar, ou, enfim. Todos os nossos delírios, né, quase alucinações no processo de gestacionamento. E que quando a criança nasce com alguma outra questão que não está nesse projeto inicial, que a gente precisa matar o ideal para aceitar o real. Gente, para um monte de gente que não tinha nada a ver com a psicologia, se imagina só que graças ao bom senso da usuária lá, ela levanta indignada que ela não ia matar o filho dela porque ele era deficiente. Né? Não era isso que eu estava querendo dizer, mas ela escutou assim, né? Então, aí deu um bom trabalho para explicar para um grupo de umas 300 pessoas, né? Até porque isso reverberou, porque de repente muita gente tinha ouvido dessa forma, né? O quanto a gente precisa metacomunicar, né? No sentido de perguntar o que você entendeu com o meu gesto, com a minha atitude, ou com uma atividade, com uma brincadeira, ou com o que o outro profissional acabou de trabalhar, que a gente também faz uma ponte, né? Na sequência de serviços, para poder realmente essa comunicação acontecer de uma forma mais saudável, adequada. Algumas situações são cômicas, mas muitas podem se tornar trágicas. Que vai que alguém pega isso como um comando, entendendo que eu não estou falando daquele filho que ela imaginou e que agora tem um filho que tem uma dificuldade intelectual e de integração e etc., e de desenvolvimento que exige uma outra atenção, que é para aceitar exatamente esse filho, acolher este filho, sim, não tem que... Né, entender um comando, e se for uma pessoa com uma estrutura mais frágil, de repente entender como um comando e dizer, matei meu filho porque a psicóloga mandou uma palestra, né? Deveria. Então, assim, foi cômico, mas pode ser trágico. Inclusive, eu acho que a gente tem que estudar muito, muito. E, inclusive, o que eu falei na minha fala, não sei se ficou tão ressaltado, mas não, na minha primeira fala mesmo, foi uma das coisas que me surpreendeu no DIPSE foi a qualificação que eles tinham. Eram estudantes que sabiam muito. E isso é que fazia deles bons profissionais, né? Claro que também o tipo da escuta que eles tinham os fazia bons profissionais. Mas assim, o que eu ficava babando era a questão do tanto que eles sabiam. E liam muito. Então eu acho que sim, a gente tem que conhecer muito e tem que conhecer muito de tudo. Tem que conhecer muito de religião, tem que conhecer muito de música, que toca lá na zona rural, né? Novela, e muita teoria mesmo, né? Então, para ficar claro que estude muito. É isso. Se até na cozinha não dá para inventar com aquilo que não se tem, né? Então, quando disseram para a Larissa, inventa, né? Podia dizer para você agora, inventa um bolo agora, Larissa. De que jeito? Só tem um copo d'água, né? Então, para inventar um bolo, no mínimo precisava ter a farinha, o ovo, o óleo, ter um forno para assar.
Então, que eu acho que são essas as questões que as nossas teorias, os nossos métodos, as nossas técnicas vão dar. Então, não dá para inventar sem ter conteúdo, substância, né? Então, acho que isso é importante a gente ter claro, né? Tem mais uma questãozinha online, que eu discordo do colega aqui, o Kleber, porque ocorre tanta resistência em relação à atuação do psicólogo no mercado de trabalho, principalmente no serviço público. Talvez em alguns lugares sim, outros não, mas enfim, ele está colocando aqui que é essa questão, e que há uma resistência com o trabalho do psicólogo, especialmente no serviço público. Olha, eu acho o contrário. Na verdade, assim, os psicólogos são muito bem-vindos, mas aí que está. O lugar está aí para ser ocupado, para ser, enfim, exercido. Então, eu vejo que não tem resistência. Agora, o que acontece, por exemplo, com as equipes de saúde, é que quando tem um psicólogo na equipe, muitas vezes, assim, aqueles casos do alcoolista que chega na unidade sempre procurando ajuda, ou alcoolizado, ou em crise, é coisa do psicólogo, né? Então, eu acho que é isso que eu quis dizer da desmistificação. É a gente também qualificar, né, o que a gente sabe da nossa profissão. E assim, numa equipe de saúde, né, por exemplo, no Márcio, você não vai estar lá todos os dias, né? E o sujeito pode ter, assim, tido um problema, uma crise, no dia que você não está, que a psicóloga não está, né? Ou que ele tomou todas numa quinta-feira e eu tomo uma quarta. Então, nesse sentido, eu acho assim, a importância do psicólogo é também estar junto com as equipes, né? Estar se inserindo com essas equipes. Eu não vejo a resistência, eu vejo assim que a gente precisa mesmo ocupar esse lugar, que eu acho que ele ainda tem muito espaço, né? Em todos os sentidos, no serviço público, eu acho que assim, a nossa formação ela é carente nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo que é isso. Pelo contrário de resistência, eu acho que a resistência, às vezes, não são dos profissionais da área da saúde, às vezes é do próprio psicólogo, né? Eu também não vejo a resistência da atuação não vejo a resistência dos colegas enquanto a atuação do psicólogo. Mas eu vejo até algumas pessoas do psicólogo ficar resistente de interagir com a equipe, não é? Fica um suposto sigilo, né? Porque não pensa na questão música, na questão do diálogo, da interação, e fica nessa coisa fechada e resistente. E eu tenho uma frase que meus colegas psicólogas falam que eu adorei, que é assim, que ela está ensinando os psicólogos lá da unidade dela assim. Antes, se o paciente chorou, porque assim, o paciente chora, manda para o psicólogo. Aí ela fala assim, antes da pessoa, quando a pessoa chorar, você não tem que chamar o psicólogo, você tem que dar lenço. Então, forneça um lenço de papel. Em primeiro lugar, então assim, técnica de o que fazer quando a pessoa chorar. Forneça o lenço. Depois o encaminhamento da psicologia. Então, o que a gente já falou da questão da escuta, os outros profissionais têm que ter. E a resistência da gente até, de alguns psicólogos até, de poder qualificar essa escuta do outro também. E falar para aquele agente comunitário bacana que você faz. A gente tem que dar esse feedback para eles também, para eles saberem que a escuta deles está boa, que a atuação deles está boa. Então, eu não vejo essa resistência assim por que tanto, eu não vejo tanto assim. É até bom se ele tiver resistência contar pra gente poder. Considerando que nos últimos anos nosso maior empregador é o setor público, né? Então, se houvesse resistência mesmo do setor público com relação à psicologia, não haveria tantos concursos nos últimos tempos. Óbvio que foram políticas públicas criadas que exigem uma equipe mínima, mas algumas equipes poderiam não envolver a psicologia,
né? Então, é por valorizar o papel desse profissional que foi colocado aí, né? Seja na saúde, na assistência social, na área de drogas, criança, adolescente, enfim. É difícil uma prefeitura que não tenha pelo menos um profissional da área da psicologia, mesmo que seja uma cidadezinha pequenininha, porque para ter o serviço, né, em determinadas políticas é necessária a equipe, né, ter um psicólogo. Eu acho que talvez o Kleber tenha que encaminhar a questão mais aprofundada, né, que tipo de resistência ele está colocando. Se é entre profissionais, se é resistência do profissional para o serviço público, se é realmente ele tem alguma percepção, alguma experiência de que o serviço público tem dificuldade de acolher o profissional. Tem uma questão que eu acho que é importante também, assim, que a gente tem que tomar cuidado com a psicologia selvagem, né? E que às vezes nos colocam num saber que é suposto e que alguns acreditam que o suposto não é só suposto, né? E aí que eu acho complicado, né? E aí você pode criar problemas de comunicação muito sérios na medida que alguém vem da equipe trazer seus problemas e acabar embolando tudo, né? Da colega de trabalho com outras questões aí. Eu acho assim, Célia, que algo importante, eu acho que isso a gente vai aprendendo, é que a gente realmente não vai dar conta de tudo e não tem que dar conta de tudo. É importante colocar certos limites, inclusive na própria equipe, porque assim, o que acontece muitas vezes, assim, se é um profissional que assume determinados casos que são mais graves, e aí, assim, aquele sujeito começa a dar problema no serviço. Aquele teu paciente, né? Quando está tudo bem, é paciente da equipe. Mas quando dá problema, é paciente do psicólogo ou daquele profissional que está atendendo. Olha, ainda bem que você chegou, porque ele está muito agitado, né? Então, assim, nesse sentido que eu acho que realmente, na nossa prática, a gente precisa ter certos cuidados. A gente precisa ter certos cuidados com os sujeitos que estão ali conosco, que chegam, que vão dar uma continuidade. Às vezes não. Mas também o cuidado com a própria equipe, né? Nesse sentido que eu acho, assim, o importante da gente estar compartilhando, mas eu acho que tem coisas que são próprias. E eu não faço medicação, né? Eu não prescrevo, mas tem coisas que me são próprias, que a minha formação me dá, né? No sentido assim, testes psicológicos, não é todo mundo que faz, né? Psicólogo, cada psicólogo. Então são coisas, mas isso não me dá, por exemplo, eu num lugar douto, né, lá no Olimpo, nos deuses, olhando para baixo os réis mortais com o meu saber, né? É isso que eu quero dizer. Então, assim, não é eu desqualificar e dizer que não existe um saber. É o que eu faço com ele. É o que eu faço com a minha escuta. É o que eu faço dentro de uma equipe. É isso que vai fazer a diferença. Tem uma pergunta que acho que pode ser respondida por qualquer uma ou por todas, talvez até falando de como fizeram. Acho que vocês têm falado, aliás, vocês falaram sobre isso durante todo o tempo aqui, sobre a questão ali da faculdade, acho que é bem aquilo, sobre a faculdade não ensina, a faculdade ensina muito sobre como fazer, sobre o que é, como são as coisas, como identificar, diferenciar, às vezes até o que não fazer, mas como lidar com aquilo, o que fazer naquele momento fica um pouco meio que pro final, assim, ou muito pro final, acho que ali no estágio de atendimento mesmo, e mais na supervisão também, que se aprende um pouco, né? Mas durante todo o decorrer que teve aquele conteúdo específico sobre as variadas especialidades ali, não há muito sobre como fazer, né? O que fazer. Então eu queria saber se, na visão de vocês, ou o que vocês fizeram, se para saber o que fazer no momento,
quando chega o cara e diz que é o Zapata, ou até mesmo quando dizem, inventa, né, um serviço, porque a faculdade também não prepara para esse tipo de coisa, se é só através da experiência que se aprende isso, ou há formas de capacitação externas, ou fora da faculdade, ou dentro da faculdade, ou adicionais? Né? Eu quero colocar assim, depois eu passo para a Larissa e para a Mariana, assim, tem coisas, porque senão assim, até seria absurdo a gente dizer que fica 5 anos numa faculdade e não aprende nada. Né? Não é isso. Não é. A gente aprende muita coisa. E eu acho assim, que a gente estuda, porque senão daqui a pouco a gente vai ser processado e, caramba, não é isso. Então, assim, a gente aprende, as teorias, elas são importantes, elas dão, até assim, a própria psicologia é uma diversidade. Você pode ir para a área clínica, você pode ir para a área de recursos humanos, você pode ir para a área hospitalar, trânsito, né? Isso é importante, eu acho que isso a faculdade possibilita. Mas tem coisas que não tem como, a faculdade não vai dar conta, né? E que vai ser da prática. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, e assim, né, eu já estou formada aí há algum tempo, né? Eu não me envergonho disso, são aí 20 anos, um pouquinho mais aí que eu estou formada. Na minha época, era comum na faculdade, a gente assim, quando entrava lá pelo 2º ano, daí começavam as teorias de personalidade e tal, era comum a gente procurar ou terapia ou análise, né? E hoje em dia, às vezes, eu tenho conversado com pessoas em que parece que isso não é mais importante, sabe? Não é mais importante. E se você não faz uma terapia, se você não faz uma análise, você vai escutar o outro, mas vai ter uma limitação. Se você não faz uma supervisão à medida que você vai atendendo algumas pessoas, porque com o que a gente lida? A gente lida com subjetividade, entendeu? A minha escuta não vai ser igual à sua. E, independente da linha, eu posso ser da comportamental, eu posso ser da analítica, eu posso ser da sistêmica, mas, conforme o jeito, é a minha escuta que vai permitir algo mais eficaz e mais efetivo daquilo que eu estou escutando. Mas também não é só isso, passa por mim. Né? Não tem clone de Gislaine, ainda bem, né? Mas assim, é isso que eu acho, que aí eu não sei, né? Isso eu não posso afirmar assim. Que mais do que a faculdade são as pessoas estarem disponíveis a passarem por esse processo, que também não é fácil. Então, quando eu estava na faculdade, assim, só porque tinha isso, a gente ia como estudante de psicologia para se conhecer, afinal, eu sou estudante de psicologia, então, né, fazer análise, fazer terapia. E a primeira vez que eu fui, aconteceu uma coisa muito interessante, porque assim, eu estava estudando na época, assim, a questão mesmo da psicopatologia, né, então assim, às vezes eu falo, nossa, mas eu tenho isso, eu sou fóbica, nossa, mas eu tenho isso, eu sou uma histérica. E eu tinha escutado umas semanas que psicótico não vai para divã. E aí eu fui procurar e nada da Larissa indicar para divã. E passou o tempo. E eu assim ficava... Mas eu saía, a crise existencial que eu tive, achando que eu podia ser psicótica. Eu falei, ela não disse nada para eu ir para divã. Será que eu sou psicótica? Claro, eu sou meio louca em alguns momentos, mas... Ela não diz nada. Aí, com muita coragem, porque aquilo já estava insuportável para mim. Eu perguntei assim, você acha que é o caso de eu ir para o divã? Você não vai me mandar para o divã? Ela olhou para mim assim, você precisa de alguém para mandar você para o divã? Aí eu vi, né, do meu pensamento, quer dizer, se eu não estava achando que eu era psicótica, claro que né, é coisa bem... Né, neurótica, mas enfim, é isso que eu quero dizer.
Mas são processos, e muitas vezes eu me vi, né, deitada no divã, me revirando, e eu falei assim, jamais eu vou atender uma pessoa assim, eu não tenho condições. Mas aí vai o tempo, vai a escuta, vai o processo, né? Então, eu acho que a formação, sim, ela é essencial, mas não quando eu quis falar, não só ela vai bastar, ela vai despertar, vai te dar base, né? Mas tem uma procura de cada um também. Senão fica isso. Eu sou psicólogo e eu acho que isso é garantia. O diploma é garantia. Da mesma forma como eu sou lá dizendo que é psicótico e acabou. Né? Então, nesse sentido que eu acho, a questão da formação, ela não passa só pela teoria, pela escrita, ela é fundamental. E acho que a gente, assim, vai encontrar muitas respostas para as nossas angústias, né, nesses precursores aí, né, teóricos. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. E é bem isso mesmo, porque a universidade, ela te dá embasamento. Eu tive uma boa formação. Eu acredito que com a minha formação eu consegui criar. Eu tinha conteúdo, eu tinha esse material, né? Eu tinha uma formação que me dava acesso a pensar em várias técnicas. Por mais que todas elas eu tinha que experimentar. Então a questão da experiência, quando você está experimentando mesmo. Não tem como você saber a priori se vai dar certo. E eu sei que essa é uma angústia que a gente vive todo dia. Cada vez que a gente muda de unidade, cada vez que a gente se depara com uma nova pessoa na sua frente, um novo serviço, vem essa angústia. Será que vou dar conta do recado? Será que eu sei? O que faz? Né? E é nessa angústia que a gente tem que ter essa firmeza de saber, não, eu tenho conteúdo, eu tenho embasamento, eu vou tentar. E quando vê que não deu certo, você saber recuar e encontrar um outro caminho. Então, sim, a universidade, assim, ninguém vai abolir as universidades de jeito nenhum, né? A gente está favorecendo que a universidade, mas principalmente que cada um crie esse espaço. Então, quando a Mariana fala, vamos ler, vamos descobrir, eu tive que recentemente ler o que é fanfiction, eu nunca tinha visto na vida. Fui assistir os anime, fanfiction, aquelas páginas na internet. Fui descobrir que era um monte de coisa porque era demanda de uma paciente. Então, a gente tem que estar aberto a isso. E era meu meio de dialogar com ela. Então, a gente tem que estar aberto, tem que ter base, tem que ter experiência. Então, a gente tem que ter a base, mas tem que ter uma postura. Que é essa postura que faz a gente conseguir até diminuir essa ansiedade do primeiro contato, das novidades, enfim. Então, eu acredito que a universidade é muito boa, estudar é muito, muito bom, mas a gente tem que estar aberto ao novo e estar disponível e experimentar. Só uma coisa que eu queria acrescentar, concordo com as duas, que eu acho que vem da fala do seu professor também. Eu fiz 2 graduações, né? Uma de musicoterapia e outra de psicologia. E elas foram muito diferentes. E cada uma me deu aspectos muito diferentes da terapeuta que eu sou hoje, né? E uma coisa que eu sentia muita falta na Federal foi, na UFPR, né, no curso de psicologia, foi que a gente só tem estágio no último ano, né? E na musicoterapia a gente tinha estágio desde o primeiro ano. Claro que os estágios vão sendo diferentes ao longo dos anos. Então, no primeiro ano, era observação. No segundo ano, a gente propunha práticas musicais numa escola especial. Mas na escola especial, por exemplo, eu atendia criança de 4, 5 aninhos pequenininhos. E, cara, eles destruíam, acabavam com a gente, se penduravam nas cortinas. Quer dizer, essa lida do, meu Deus, o que eu faço com uma criança que está subindo pela cortina, são coisas básicas, mas que dão acho que esse jeito de se deparar com o inesperado. Ou a escuta, né? Uma escuta diferente em cada momento. Então, eu tive 4 anos de estágio, né? Na Federal, eu só tive no último ano. E bem específico também, eram 2 áreas bem específicas e pronto. Eu acho que esse fazer, nem que seja, vou me propor a me encontrar com o outro, seja para fazer uma atividade de recreação, seja para fazer uma prática musical, que era o que a gente fazia, eu acho que isso dá também muito do manejo que você vai precisar na hora da sua prática. Assim. Então isso foi uma coisa, né, que eu posso acrescentar, que na minha experiência eu pude ver essa diferença gritante assim, entre as duas.
Veio a reformulação da pergunta anterior do Kleber. Qual a dificuldade da equipe em acolher o trabalho do profissional psicólogo? Em minha experiência, me parece que a equipe pensa que o psicólogo está competindo com o médico e não será um profissional que virá somar a equipe. A resistência da equipe em acolher o profissional. Eu acho que essa resistência tem de alguns médicos, que agora ele formula a pergunta se tem uma resistência assim. O médico não sabe muito bem o que o psicólogo faz. É fato, né? Assim, alguns médicos não sabem. Então eles se fecham na sala deles e fazem aquele papelzinho do encaminhamento. Então eles não querem conversar com o psicólogo, eles encaminharam. E aí caminham com aquele sentido assim, ao psicólogo, paciente depressivo, ponto. E aí você pega, aí você vai lá conversar com o médico fala, não, ele estava aqui, ele está tomando medicação há muito tempo, eu acho que é isso. Aí o médico está fazendo a função dele, né, de passar aquela medicação. Então, no começo fica assim, uma dificuldade, não é do trabalho do psicólogo em específico. Eu acho que tem alguns profissionais que têm dificuldade da troca. Aí eu acho que tem médico, por exemplo, que não sabe o que o fonoaudiólogo faz e não quer nem conversar com a fono. Né? E aí acham que fono é só para ficar fazendo trava-língua lá com as crianças. Então isso também é uma dificuldade de acesso ao outro profissional. Tem médico que manda a fisioterapeuta fazer tantas sessões como se ele soubesse quantas sessões era necessário para aquele tipo de fratura ou enfim. Então assim, é muito mais a dificuldade do profissional de trabalhar em equipe, quanto a dificuldade do profissional, no caso que ele citou o médico, de trabalhar com o psicólogo em si. É claro, tem gente que odeia psicólogo, você entra na cozinha e o pessoal sai. Tem gente que gosta de psicólogo e vai estar me analisando. Mas não é do serviço público. São pessoas, né? Então eu sempre brinco, falo, não, gente, eu estou em horário de almoço, não analiso ninguém em horário de almoço. Não, eu estou tomando café, não analiso ninguém quando estou tomando café. Eu fico brincando, porque tem pessoas que têm uma resistência, mas aí a pessoa não é o serviço. O serviço público acolhe sim, tanto é que tem os concursos e as instituições estão cada vez mais abrindo espaço. Mas existem sim pessoas que não gostam de psicólogo e não querem trocar de psicólogo. Isso tem. Aí acho que agora, não sei se ficou bom, não é qualquer coisa, manda de novo, a gente responde por e-mail. Eu acho que ainda reforço coisas que vocês mesmos já colocaram na questão, o quanto isso remete ao conhecimento no sentido de estudar. E autoconhecimento, que é o processo terapêutico e tudo mais, para saber também o que é meu, o que é do outro, né? O que é resistência do outro, o que é minha. E estudar também o que faz o médico naquele local. Lógico, não vai fazer um curso de medicina, mas no mínimo a gente tem que saber conhecer as linguagens e tudo mais para poder discutir. Porque muitas vezes há uma resistência, porque também a gente também resiste em ir além da nossa caixinha, né, da psicologia. Não estou dizendo que esse seja o caso, né, do colega que mandou a questão, mas acho que são questões que surgem no dia a dia, né, inclusive em orientação aqui no Conselho. Mas isso que eu acho interessante, porque realmente quando a Larissa coloca é que a gente, né, escuta pessoas, mas nós somos pessoas, né? E às vezes é interessante porque tem pessoas que quando exercem determinadas profissões é como se não fossem mais pessoas, né? Então é o doutor, é o psicólogo, é a. E aí assim, então eu também concordo. E a gente vai ter que considerar isso, gente, porque isso é parte do humano. As pessoas, eu tenho assim, uma paixão, porque isso me fascina. Cada um é diferente, mas a gente precisa entender que as pessoas realmente são as pessoas. E aí eu me sirvo assim de um poema do Manuel Bandeira,
que eu não sabia se eu ia poder ler, mas eu acho que ele cabe, porque ele me chocou quando eu ouvi assim pela primeira vez. E eu acho que isso faz parte do humano. Ele fala assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então a gente lida com situações, né, no serviço público, no consultório, na vida da mais diversa. Quer dizer, as pessoas têm capacidades que às vezes até a gente não consegue imaginar. Coisas boas, coisas ruins. E isso também na parte, né, assim, de uma equipe, você vê que tem pessoas que vão ter uma postura que vai ser fechada, e por mais que você tente e que dê um jeitinho, não vai se abrir. Então a gente precisa considerar isso, né? Isso precisa estar na nossa conta também. Mas essa pessoa está errada? Ele é quem é, ele é o doutor. E para ele ser o doutor é importante, né? Então é nesse sentido que eu acho assim, quando eu falo que às vezes a equipe pode achar que o psicólogo está competindo com o médico, são imaginações. As pessoas vão achar um monte de coisa. A questão assim é o que ele acha, como é que ele toma isso, né? Bom, quero agradecer a colaboração das nossas convidadas essa noite e deixar aí o convite para a próxima semana, que o tema será acompanhamento terapêutico, a clínica em ambulatório de saúde mental e em hospital geral. Os convidados são Marcelo Costa Benato, Maristela Domakoski Rogal e Bruno Jardini Mader. E lembrando que amanhã é o Dia Mundial da Saúde Mental, que é uma data, na verdade, alusiva às questões de saúde mental no mundo, que foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde, né? E em alguns lugares vai ter alguns eventos. Então, algumas coisas a gente conseguiu colocar no site, na medida que chegaram para a gente está divulgando. Sei que Pinhais vai fazer toda a atividade no dia 11, não no dia 10, por questão de organização, de palestras, participação da comunidade. Aqui em Curitiba tem organização de passeata, de encontros, palestras também nas unidades de saúde, os CAPs envolvidos também com a temática. Então fica aí também um convite para fazerem uma pesquisa sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, o que tem na sua cidade, e participem, já que a gente não tem acesso à programação de todos os locais, quem dirá do mundo afora, já que estamos online, né? E quero pedir para quem está aqui presente um aplauso aí para a nossa mesa e encerrar a noite de hoje.